Bom, aqui nessa terceira parte iremos falar sobre o trabalho da força elétrica. Considerando um corpo de massa m abandonado em um campo gravitacional uniforme, conforme mostra a seguinte ilustração, quando um corpo que se encontra no ponto A, indicado na figura, como vocês podem notar, ele possui em relação ao plano horizontal de referência, né, ou seja, o solo, uma energia potencial de gravidade que é dada pela seguinte expressão, né, onde temos a massa, a gravidade e a altura, né, do corpo A. Pois bem, quando atinge o solo, o ponto B, né, no entanto, sua energia potencial de gravidade passa a valer e pode ser representado pela seguinte expressão, onde o que muda é justamente a altura que está o corpo B nesse ponto B. O trabalho que a força realiza, a força gravitacional que é conservativa, realizou sobre o corpo no deslocamento de A para B é calculado por o produto da força pelo deslocamento. Sabendo que a força, peso e a distância entre a posição A e B é dado por massa multiplicado pela gravidade, e sendo a distância, né, a diferença entre as alturas estando as alturas no ponto A menos a altura no ponto B. Assim, o trabalho fica da seguinte maneira, né, substituindo o D na fórmula do trabalho que a força gravitacional realizou. Dessa forma, né, podemos aplicar a distributiva e logo temos que o trabalho pode ser representado justamente em função das energia potencial no ponto A menos a energia potencial no ponto B. Analogamente a esse exemplo lá da mecânica, ao se deslocar uma carga putiforme Q em um campo elétrico de um ponto A até o ponto B, o trabalho da força elétrica é igual a justamente a diferença entre a energia potencial do ponto A menos a energia potencial no ponto B. Isso considerando uma carga putiforme. Que vale lembrar que a energia potencial eletrostática pode ser dada por o produto da carga pelo potencial, não é mesmo? Assim, podemos substituir essa energia potencial por energia potencial do ponto A por o produto da carga pelo potencial A, e para o potencial em B podemos substituir por produto da carga pelo potencial B. Sendo assim, a carga será a mesma, então podemos colocar em evidência e dessa forma, já que a grandeza do potencial no ponto A menos o potencial do ponto B é a diferença de potencial, ou DDP, ou tensão elétrica entre os pontos A e B, representando essa diferença por U, o trabalho da força elétrica entre A e B também pode ser expresso por o produto da carga pela DDP, ou diferença de potencial. Mas se tiver o valor da diferença de potencial, pode usar essa última fórmula. Se não tiver a diferença de potencial entre um ponto e um potencial do outro, pode usar a fórmula anterior, né?
É importante destacar que o trabalho realizado pela força elétrica sobre a partícula eletrizada com carga Q, quando esta se desloca do ponto A para o ponto B, desse campo não depende de trajetória seguida por ela. Como vocês podem notar, né, está sendo feito três caminhos, né, de três partículas, de três cargas, e ambas não dependem da trajetória, né? E essa fórmula continua valendo, pois a força eletrostática é conservativa. É importante observar também que entre dois pontos de uma mesma equipotencial, a diferença de potencial é nula. Assim, o trabalho que a força elétrica realiza sobre uma partícula eletrizada que, quando esta se desloca de um ponto a outro da mesma equipotencial, também é nulo, independente da trajetória seguida por essa partícula. Como vocês podem observar, né, nessa ilustração, a partícula eletrizada Q é transportada de A para B, né, que são pontos de uma mesma equipotencial. O trabalho realizado pela força elétrica, nesse caso, como eu falei, será nulo, qualquer que seja a trajetória. Bom, temos aqui um exercício resolvido. Então, uma partícula fixa eletrizada com carga de mais 5 microcoulomb é responsável pelo campo elétrico existente em determinada região do espaço. Uma carga de prova de mais 2 microcoulomb e 0,25 gramas de massa é abandonada a 10 centímetros da carga fonte. Recebendo desta uma força de repulsão, né, temos que a constante eletrostática é dada por 1 vezes 10 a décima Newton metro ao quadrado multiplicado por Coulomb a menos 2. Determine o trabalho que o campo elétrico realiza para levar a carga de prova a 50 centímetros da carga fonte. E B, a velocidade escalar da carga de prova submetida exclusivamente ao campo citado quando ela estiver a 50 centímetros da carga fonte. Fazendo a letra A, para calcular o potencial, podemos utilizar justamente aquela fórmula da constante multiplicado pela razão entre a carga dividido pela distância, né? Temos aqui a distância 0,1, certo? E a carga 5 vezes 10 elevado a menos 6 e a constante, né, como está no enunciado. Bom, dessa forma, temos que o potencial elétrico no ponto A, né, é igual a 5 vezes 10 elevado a quinta volts. Já para o potencial no ponto B, né, vai ser igual a 1 vezes 10 elevado a décima, 5 vezes 10 elevado a menos 6 dividido por 0,5, né? Já está transformado para metro, tanto os 50 centímetros como também o 10 centímetros, né? Antes de colocar na fórmula. Tem que prestar atenção em relação a isso. Assim, o potencial no ponto B é igual a 1 vezes 10 a quinta volts. Dessa forma, temos que o trabalho é igual a carga multiplicado pela diferença entre os dois potenciais, A e B. Dessa forma, basta, já que encontramos os dois potenciais, fazer a diferença entre os potenciais e multiplicar pelo valor da carga, que é 2 vezes 10 elevado a menos 6. Sendo assim, temos que o trabalho de A para B é igual a 0,8 joules. Para resolver a B, sabemos que lá da mecânica o trabalho é igual a variação da energia cinética. Sendo assim, temos que o trabalho é igual a massa
multiplicado pela velocidade do ponto B ao quadrado, dividido por 2 menos a massa multiplicado pela velocidade do ponto A ao quadrado sobre 2. A velocidade no ponto A é igual a zero e assim só resta trabalho igual a massa vezes a velocidade ao quadrado sobre 2. Encontramos o trabalho, na letra A, que deu igual a 0,8 joules. Assim, basta substituir os valores, onde teremos que a massa vai ser 0,25 vezes 10 elevado a menos 3, lembrando que tem que converter para quilogramas, e assim encontramos a velocidade que vai resultar em 80 metros por segundo, né? Fazendo as operações e, por último, extraindo a raiz, né? Chegaremos a esse valor para a velocidade, como pede na questão.